Olá, tudo bem? Com muito prazer, você está aqui com a gente no Você Pode e a sua audiência que nos enche de prestígio é muito agradável aqui na TV Alerj, nos estúdios da Rádio Alerj. Hoje nós vamos conversar com a doutora Miriam Alianati, ela que é dentista, especialista em estética dental, prevenção à saúde e mau hálito. Ela que também possui graduação pela Veiga de Almeida, também especialista em dentística pela UERJ, laser terapia pela IALD de São Paulo, International Academy of Lasers and Dentistry. É assim que pronuncia, Assim doutora? mesmo, tá perfeito o inglês. Muito obrigado. Também, doutora Miriam, tem formação em homeopatia pela ABRAH, é membro da Associação Brasileira de Halitose, indicada no Rio de Janeiro pela ABHA, sócia do grupo Oris, tratamento especializado em mau hálito no Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo, desde 1998, atuando no mercado e administradora de empresas pela PUC Rio. Tudo bem, doutora? Como é que você está? Tudo bem, Fernando? É um prazer estar aqui. Maravilha. Doutora Miriam, dentista primeiro ou administradora primeiro? Administradora. Esse foi o bichinho que picou primeiro, o coração, né? Foi o primeiro caminho que eu realmente não me descobri ainda. Então, primeiro eu sou administradora e muito tempo depois, realmente eu fui para a saúde e aí mudei de carreira. A administração agregou bem na saúde, então, né? Com certeza, a gente não tem, profissional liberal de forma geral, principalmente saúde, não tem aquela formação de administração, de gestão que a gente precisa para administrar um negócio, a empresa, que é o consultório. Então, realmente ter uma base sólida, realmente, sem dúvida nenhuma, hoje ajuda, sem dúvida, ter Claro. essa gestão. Tem que gerir todo esse negócio. E vamos entender, então, como é que você chegou aí, visitar alguns lugares que, de repente, há muito tempo você não visitou. Quem era a pequena Miriam? Onde ela vivia? Como ela comia? Quem morava com você? Como é que foi a sua formação de base? Conta pra gente. Bom, meu pai é militar e minha mãe é dentista, Como eles se chamam? Aloísio e Beatriz. Então, na verdade, eu fui criada nesse ambiente de sempre procurar ir para o mundo. Morei fora do Brasil pela formação do meu pai e carreira, então a gente acabou morando no Canadá, na França. Então eu tive essa carreira sempre pensando em ir para fora. Então por isso que de fato eu fui buscar administração. Na época, algo lógico na minha cabeça que eu não me via atendendo em consultório. Bom, Então, você foi bem jovem morar lá fora? isso, eu era criança e aí eu tenho um irmão também, administrador. Os dois Bom. são administradores e aí realmente nessa época a gente era pequeno e aí a gente morou fora. Então, essa educação de base sua foi no Canadá? Qual base que você está falando? No caso da alfabetização? Alfabetização. Eu fui na época alfabetizada em francês Sim. e de fato morei um tempo lá e isso entra na nossa cultura interna. Então é uma coisa que você já fica pensando em socializar com as pessoas, você ter uma habilidade realmente de poder ter uma abertura para outros países. Então, sem Foi dúvida, muito útil, com com certeza. certeza. Gratidão por essa família, né, Amém. por estar aí Com com tantos certeza. bons exemplos em casa. E dentro dessa sua trajetória, na parte educacional, você foi além do high school, tudo lá fora, Não, não, ou isso você tudo no chegou a Brasil. voltar para cá? A gente voltou para o Brasil e aí fez ensino médio, faculdade. Aí no caso eu entrei para PUC, fui fazer administração, fiz MBA, Ótimo. cheguei a atuar na área e aí foi uma hora que eu realmente eu não me identificava mais e morei na China antes disso. Olha que legal. Morei na China, cheguei a trabalhar lá e quando eu voltei para o Brasil eu falei assim, não é o que eu quero fazer e aí eu fui buscar minha segunda graduação. E quando você trabalhou lá fora, foi com a administração, no Foi com a caso, né? administração, eu trabalhava com importação. Ó, que legal. E aí, dominando vários idiomas, né, facilitou Sim, com bastante. certeza. E é sempre o seu trabalho era sempre com essas relações internacionais, então? E você ter uma cabeça realmente voltada nessa diplomacia aí, Sim. e aí realmente é algo que faz parte de mim. É uma coisa que apesar de consultório ser muito sozinho, Uhum. o dentista, ele realmente só eu e o meu paciente. Então, eu busco muito isso nas minhas relações e a gente percebe que o nosso cérebro a gente precisa explorar.
Então é algo que eu morando fora, eu pude ter essa experiência de que a gente não aproveita o nosso cérebro como deveria. Tem sempre mais um espacinho, Com certeza, cabe mais, né? sempre cabe mais. Sempre estudando também, se aprimorando, isso nunca para, né, Isso nunca na sua para. vida. E principalmente na saúde, que a gente vê, o que eu falo, no consultório eu não faço nada da minha cabeça. Tudo é embasado em ciência. Então, todos os números, tudo que a gente busca, a gente tem estudos por trás, então a gente tem aí a tecnologia e a ciência para guiar a gente Claro. Dentista, você lida facilmente com as dores com as dores. do paciente? Sim, e mais Isso do já que dor. é hábito? Mais do que dor física, é uma dor emocional ali que acompanha a pessoa e a história de vida do ponto dela procurar um profissional de saúde para ajudá-la a resgatar essa autoestima. Então, sem dúvida nenhuma, a gente lida com essa dor diariamente. Agora, quando não é dor, né? Quando é simplesmente mau hálito, que você é especialista nessa área. Mau hálito é considerado uma doença, vamos dizer assim, como se fosse obesidade? É uma enfermidade, Tá. certamente? Fernando, não é considerado uma doença, e de fato é algo que as pessoas acreditam que estão doentes e tudo mais. Ela pode, na verdade, sim sinalizar que algo está em desequilíbrio no organismo. Então, eu já, inclusive, diagnostico uma diabetes descompensada, tá? Deficiência renal, hepática. Então, através do hálito, a gente consegue sim ter um sinal de uma doença que está ali em desequilíbrio ou uma descompensação. Mas o mau hálito em si, ele não é uma doença, mas mostra que algo no seu estilo de vida, e grande parte dele também é bucal, está Olha que em desarmonia. interessante. Eu ouvi dizer também que é capaz de detectar algumas doenças através da língua, né? E você também analisa dessa forma. Então, quer dizer que o mau hálito também é um sinal do corpo, é o Ele é um corpo sinal do dizendo que tem corpo, algo errado. isso. A língua a gente vê muito nessa questão até da medicina chinesa, da medicina indiana. Não é muito a linha que a gente faz no tratamento. Sim. Porque basicamente 90% é bucal, então a gente, como dentista, a gente sempre está focando na saúde bucal. E alinhado todo a questão do estilo de vida. Então é o que eu falo, o que que você, Fernando, faz? Então, para o meu paciente é importante eu saber o que você trabalha, o que você come, como que você vive, as medicações que você usa, que também atrapalham essas percepções. Então a gente faz uma análise total para poder realmente identificar e solucionar. A raiz desse problema, Com né? De onde certeza. vem esse mau hálito. Então, o mau hálito sinaliza pra gente que há um problema, você sabendo do estilo de vida que o paciente carrega, fica facilmente detectável. Então, agora, o que de fato caracteriza o mau hálito e quais são as primeiras causas principais do problema, que é para a pessoa pedir ajuda? Tá. Eu falo o seguinte, se você sente um gosto ruim na boca ou uma sensação desagradável, já é um motivo suficiente para você buscar ajuda, tá? Então você pode ter sim a sua percepção própria. Se você acha que você não está legal, você deve procurar um profissional de saúde, sendo ele o dentista, quando se trata do mau hálito. E eu falo que mau hálito a gente está falando de olfato. Então, quem convive com a gente, quando esse hálito ele é perceptível, essa pessoa ela deveria sinalizar para a pessoa poder buscar ajuda. Fora que tem muita gente que tem medo de constranger. Sim. Sente no dia a dia o mau hálito de um colega ou de uma colega e não quer falar para ela por uma questão, né? É muito difícil, Fernanda. A gente muita vê que gente isso fala. não é uma realidade, que muitos não falam por medo, por vergonha, por magoar a pessoa. Mas é o que eu falo, que é um ato de amor você poder avisar e ela poder procurar ajuda para tratar, que tem tratamento. E antes de procurar ajuda, aceitar que tem um problema. Também tem Sim. isso. As pessoas não podem se sentir ofendidas, Com então, né? certeza. Tem que, na verdade, observar. Tem gente que normaliza o mau hálito. Vai lá com um chicletinho, todo dia, resolve. Tenta colocar um spray, enxaguante bucal, diariamente, achando que está resolvendo o problema na raiz. O que você tem a dizer para essas pessoas? Isso, na verdade, é algo até que a mídia coloca pra gente, como se fosse uma solução rápida, mas isso só mascara o problema, ele piora. Porque enquanto você não trata, você só está piorando essa sensação que você sente. Muitas vezes, é o que eu queria contextualizar, a gente tem dois cenários. O hálito que o outro percebe
e a sensação da pessoa, que muitas vezes acontece o contrário, a pessoa sente qualquer tipo de distúrbio na boca e o outro não acredita, fala, olha, é coisa da sua cabeça, vai no psicólogo, vai no gastro, não é problema do estômago. Então, assim, a pessoa, ela também, muitas vezes, ela não consegue ter essa credibilidade, porque as pessoas não acreditam, é o que eu falo, o que você sente na sua boca, só você pode sentir. Você concorda? Qualquer coisa que você sinta, gosto ruim, gosto amargo, metálico, azedo, eu não posso sentir por você. É verdade. Boca seca. Então, assim, todas essas questões também têm que ser tratadas para a confiança do hálito também existir. E digo também que, me corrija se eu estiver errado, Claro, mas nós nos acostumamos com o olfato, as nossas células olfativas, com né, certeza. elas se acostumam. Como a gente vê, por exemplo, o pessoal da limpeza urbana que está pegando um bonde ali, entre aspas, no caminhão de lixo e está super E já acostumado não com, acostuma com o com o cheiro do cheiro do. chorume, né? Sim, com certeza. E olha que eu tô falando de chorume. Então, Sim. assim, para chegar no mau hálito, que às vezes se aproxima, com todo o respeito, né, do odor do chorume, mas a própria pessoa não pode se acostumar com o hálito dela e naturalizar, achar que não tem mau hálito. Com certeza, a O- gente tem um processo que se chama fadiga olfatória, que as nossas células se acostumam. Então, a gente precisa de uma outra pessoa para realmente estar podendo fazer essa, que eu falo, manutenção, esse controle do hálito. E existe a percepção própria. Então, pouquíssimos casos a gente tem até um retrogosto, uma retrofação aqui por volta na cavidade oral, e aí algumas pessoas poderiam sentir, mas isso de fato não acontece, então você precisa de um confidente aí para te É ajudar. bom. Então a campanha que fica aqui, gente, é avise ao coleguinha que tá com mau hálito, mas com carinho, com respeito, né, de uma forma bem legal, se puder bem humorada também, para não constranger. E rapidamente as pessoas precisam buscar ajuda, né? Não é para normalizar o mau hálito ou tentar resolver Por com as conta próprias própria. mãos. Porque, na verdade, a situação piora, e aí a gente está falando de qual situação? Segurança, autoestima, porque é um ambiente que eu tenho pacientes que se isolam socialmente, Ah, no tem isso trabalho. também. Com certeza. Chega no quadro de depressão. Quadro de depressão, ansiedade, não voltam ao mercado de trabalho, nos seus relacionamentos pessoais não conseguem desenvolver. Então, existe a Associação Brasileira de Halitose, como você falou, a ABHA, que é a ABA. Então, a gente consegue ter os profissionais indicados pelo Brasil. Eu aqui no Rio, eu sou indicada pela ABA, e aí você consegue ter um tratamento de qualidade de profissionais que se especializaram em mau hálito, em gosto ruim, boca seca e todas as alterações que isso envolve. Ah, agora tá ficando cada vez mais explicadinho pra gente. Isso que é importante. E existe diferença entre mau hálito ocasional, né, e um quadro persistente? E quando ele passa a ser um sinal de alerta? Tá, existe o mau hálito ocasional que você está falando, como ao acordar. Quando a gente acorda, a gente pode ter uma halitose fisiológica, que a gente chama, que é natural. O que é a litose, doutora? A halitose é o mau hálito, é o termo técnico para o mau hálito. Perfeito. Então, a gente não usa nenhum tipo de termo pejorativo que seja que indiscrimine e deixe a pessoa desconfortável. Ótimo. E no caso, ao acordar, é comum ter um mau hálito. O que não é comum é esse hálito persistir. Então, quando o hálito ele é forte, desagradável para quem convive, eu digo o seguinte: você não precisa ser especialista em mau hálito. Se você convive com alguém que esse cheiro não está agradável, essa pessoa tem um mau hálito. Existem graus que a gente classifica, desde um grau leve, que a gente chama de um mau hálito da intimidade, aquele casal, um casal está Sim. próximo. Se eu sentisse o seu hálito daqui, eu já diria que a gente tem uma halitose, um mau hálito social, pela distância. Então, quando a gente tem os graus de halitose, de mau hálito, a gente consegue falar sobre essa distância que o outro está ali sentindo. Entendo. O que você faz para prevenir mau hálito em você? Bom, dentista também vai ao dentista, né? Então, você tem que, de fato, ter um dentista aí te acompanhando, inclusive as doenças bucais. Então, quando a gente fala de mau hálito, a gente está falando do que envolve as doenças principais, que é a gengivite, sangramento, perda óssea. Então, isso tudo envolve esse diagnóstico. A saburra lingual, que é aquela camada na língua esbranquiçada ou amarelada, quando a pessoa não faz a correta higiene.
os cásios, que são bolinhas que muitas pessoas que têm amígdala, às vezes a comida ali agarra e aí pode também ter um cheiro ou odor. Então a gente tem todas as causas bucais e o dentista vai fazer esse diagnóstico. Então, com o dentista te acompanhando, você fazer limpezas periódicas, especializadas, não basta só escovar dente e falar assim, eu fui no dentista 5 anos atrás, 2 anos atrás, até 1 ano atrás sem acompanhamento, é muito se você tiver uma doença instalada. Então, escovar dente após as refeições, parece óbvio, mas muitos, quando eu acompanho a rotina do meu paciente, eu vejo que tem pessoas que acordam, escovam dente, vai para a rua, só vai escovar o dente quando vai dormir, né? Então, assim, passar fio dental, que você previne o sangramento e a perda óssea. Então, você ter esses cuidados e, óbvio, se alimentar de forma equilibrada, balanceada, porque o jejum ele também pode favorecer o mau hálito. Então, no próximo bloco, a gente continua falando sobre o mau hálito e quais são as técnicas que a gente pode utilizar no nosso dia a dia para evitar, para prevenir o mau hálito e cuidar melhor da nossa saúde bucal. Não saia daí. Estamos de volta com Você Pode, hoje conversando com a doutora Miriam Alianati sobre mau hálito, saúde bucal, ela que é dentista, também uma administradora de empresas. E voltamos a falar sobre a prevenção do mau hálito, o quanto é importante para a saúde em geral, né? Parece que o corpo também tem que estar em equilíbrio. Você falou no bloco anterior de boa alimentação, uma alimentação equilibrada. Isso não significa proibir as pessoas de fazerem o seu lanche no fast food, seja lá Não, de forma. o que for. Mas uma alimentação com bastante cuidado, sim, no dia a dia, não é isso, doutora? Sem dúvida nenhuma. E fazer escolhas melhores para o nosso corpo. Você diz comida de verdade, né? Comida de verdade, sem dúvida, porque a gente é o que a gente também come e está absorvendo, e aí é o que eu falo, o nosso hálito, ele reflete a saúde da boca, mas é o corpo, é o que eu falo. Lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, a odontologia está dentro da medicina. Aqui no Brasil, que a gente tem é um curso de graduação à parte, mas eu não consigo tirar a minha cabeça e falar assim, olha, cuida da sua boca e não cuida do corpo. Então a gente tem que lembrar que a gente tem uma corrente sanguínea e está tudo interligado. Então o que a gente faz, o que a gente consome, bebida alcoólica, enfim, outros tipos de álcool, drogas, né? Isso vai cair na corrente sanguínea e vai sair pelo ar expirado. Então, por isso que a gente fala que o hálito, ele reflete muito do nosso estilo de vida, justamente por esse hálito que está ali, né? Nessa corrente sanguínea e sai quando a gente fala. Olha, mais um dado interessante, né? Como você mencionou, lá fora, no exterior, a odontologia faz parte da medicina ali, né? Isso, correto. Somente no Brasil que é a parte. Isso. Então, de qualquer forma, América Latina, né? De forma geral. o mundo todo já cuida da saúde bucal de uma forma da saúde corporal, uma Sem saúde dúvida nenhuma. geral. A gente E começa pela boca, né? A gente faz vínculo e associação lá fora, por exemplo, com instituto e associações de cardiologia, porque existe essa relação dimensional que a gente fala, que tanto a saúde do coração quanto a saúde da boca, ela está ali interferindo. Então, é o que eu falo, foi no Covid que a gente, de fato, teve uma grande importância, porque aquele paciente aquela pessoa que está acamada, se você não tem uma saúde da boca em dia, que eu falo, né, em saúde, você vai ser aspirado ou entubado e as bactérias da sua boca, ela vai para o coração, vai para o pulmão. Então, pessoas que poderiam, muitas vezes, estarem vivas, tiveram seus prognósticos agravados no Covid por conta desse cenário. E muitas vezes essa pessoa não tem a boca saudável, né? Olha que interessante saber disso, né? Eu ia morrer e não ia desconfiar disso. Por isso que às vezes nós temos algumas notícias tristes, né, de infecção hospitalar. Sim. Então, às vezes o paciente já carrega essas bactérias. Então, quando tem uma questão de saúde mais grave, precisa de ir para uma UTI, por Sim, sem exemplo, dúvida né? nenhuma. Ali a gente fica muito mais exposto a bactérias
que às vezes carregamos no nosso E corpo, na aí, nossa garganta. nessa condição que a gente viveu uma grande pandemia, a gente teve na equipe multidisciplinar. E o dentista, em muitos hospitais, fez parte dessa equipe. E aí você consegue orientar melhor a enfermagem, o profissional que está cuidando ali do acamado. Mas isso, eu falo o seguinte, você consegue prevenir antes de ter um problema agravado. Então, É. quando a gente vai ao dentista, regularmente, pelo menos aí uma vez no ano, você está prevenindo a sua saúde de forma geral. Então me deixa fazer uma leve comparação. Passa. Para a nossa saúde é sempre bom a gente treinar os nossos músculos, ter uma reserva muscular. Sim. Nesse caso de um acidente, de estar acamado, de passar por uma UTI, quando a gente tem uma boa reserva de músculos, se a pessoa entrar em coma por muito tempo, e é importante para a recuperação desse corpo, para voltar de um coma, para quando, né, precisar de uma fisioterapia e o corpo reagir de uma forma mais eficaz. Uhum. Então a gente deve pensar o mesmo da nossa saúde bucal. A gente tem que ter uma reserva dessa saúde bucal, né? Sim. A reserva, na verdade, é o cenário que encontra a sua boca ou a boca da pessoa ali que não vai ao profissional há muito tempo. Então, é ter assim, qual foi a última vez que você ter na sua mente, qual foi a última vez que eu fui ao dentista, qual foi a última vez que eu fiz um check-up? Porque hoje, Fernanda, a gente vive uma era muito imediatista. A pessoa busca estética, e eu sou da estética. Sim. Mas eu não consigo cuidar da estética se você... Essa é a minha visão como valor. Se você não tem uma boca com saúde. Então, muitas vezes você vai procurar um clareamento, vai procurar... Eu faço clareamento, eu faço alinhador, eu faço lente de contato, faceta, cerâmica, mas não adianta você procurar esse caminho, que eu falo que é a cereja do bolo, se você não tem uma boca que reflete isso. E de dentro para fora esse e às cuidado. vezes a pessoa hoje em dia que a gente vê Instagram, mídias sociais, pessoas que muitas vezes não são da área, vendendo algo fácil e bonito, mas essa conta acaba chegando lá na frente. Muito importante ressaltar e chamar a atenção da população para esse detalhe, né? Sem dúvida. Porque a parte estética, então, você quer dizer que é a cereja do bolo, é o final do tratamento. O tratamento ele deve começar com a prevenção de excesso de bactérias no seu organismo. Bactérias todo mundo vai ter. Uma vez eu tive uma paciente que brincou comigo, mas a minha bactéria, eu tenho... Não, você tem, eu tenho. A questão é você estar em equilíbrio. Porque as doenças, elas ocorrem quando você tem um desequilíbrio dessa flora bacteriana ou viral, onde for. Mas a grande questão é, você tem direito à estética, você merece a estética, mas é você pensar que, será que eu estou com saúde para ter essa estética também? Porque se você inverte a ordem, você acaba tendo um prejuízo que a pessoa que é leiga não sabe. E aí cabe ao profissional, eticamente, realmente vender 2 tratamentos. Se você tem a possibilidade de tempo financeiro, você tem que fazer. Mas não excluir a saúde, porque faz parte, sem dúvida nenhuma. E o profissional, quando cuida da parte estética, né, dos procedimentos que você acabou de mencionar, o clareamento, a esmaltação, né? Sim. Normalmente, você faz algum exame, algum tipo de exame para saber se esse paciente ou essa paciente está preparado para esse procedimento estético? Sem dúvida nenhuma. A gente tem exames complementares, como raio-x, tomografia, tudo da face, dos dentes, da boca. Então, o profissional, ele pede, eu peço esses exames complementares para complementar uma avaliação clínica no consultório, olhando. Então, a gente junta vários dados. O dado que eu vejo na radiografia, o dado quando eu peço para você abrir a boca para mim, eu vou ver o que está acontecendo. Então, eu falo o seguinte, a boca fala muito. Então, quando um paciente abre a boca, eu consigo ver sinais de refluxo, sinais de estresse, no apertamento, no desgaste do dente. Então, é o que eu falo, a boca fala muito do estilo de vida também daquela pessoa. Então, o profissional que tem a cabeça também um pouco mais aberta, ele consegue ter uma visão e ajudar nas orientações corretas para ele ter um trabalho, inclusive, com longevidade. Né? Faz parte. Faz sentido? Faz parte da longevidade também o cuidado com a saúde bucal, nesse caso. Sim, com a prevenção, e aí a prevenção da boca, do corpo, você está dando longevidade para você viver melhor.
para você ter mais saúde, para você ter qualidade de vida, que é um dentista que eu falo, eu sou uma dentista integrativa. Eu não apenas sento na cadeira e peço para você, eu quero entender da sua vida para que o meu tratamento faça sentido para sua vida, né, lá na frente, sem Isso é dúvida. completo, isso é maravilhoso, é um serviço diferenciado. Sem Parabéns. dúvida. Obrigada. E eu tô lembrando aqui da minha fonoaudióloga, né, que pede para ter os mesmos cuidados. Eu achava que cuidar da voz partiria só para exercícios, né, das pregas vocais, da garganta e tudo mais. Só que ela me solicita diariamente, né, que eu cuide da alimentação, que eu pratique exercícios físicos. E eu perguntei, doutora, é só a voz? Não, mas a sua voz está dentro do seu corpo e o seu corpo merece esses cuidados E para que aí, possa vir e aí é a refletir. questão que todas as áreas elas se interligam. Então, Isso. ligando um pouquinho com a fonoaudiologia, e você também que está na área do jornalismo e fazendo toda essa questão de oratória, a própria saliva, né? Eu trato de boca seca, eu trato de saliva. Se você tem um profissional que faz essa avaliação, eu consigo também o quê? Lubrificar suas cordas vocais. Eu já tive paciente cantor, paciente advogado que fala muito e você consegue desenvolver o quê? Nódulos nas cordas vocais Isso. por falta também, né, dessa saúde ali, Falta dessa prevenção, né? falta da prevenção. Olha que interessante. Então, quer dizer, serve para todas as áreas também, né? Não só dos pacientes que não são profissionais de voz, pacientes que são profissionais de voz. Pelo contato visual apenas você já consegue detectar o problema. Claro que precisam de exames complementares Sim. também, mas algumas coisas você, pelo contato visual, o primeiro contato ali, você já consegue detectar. O corpo fala, então É. você consegue, lendo. O profissional de saúde, ele lê muito a pessoa que chega. Eu leio muito pelo olhar, pela postura, como a pessoa está ali. Então, a gente vai Quase uma desenvolvendo esse. psicanálise, hein, Eu doutora? brinco que o meu paciente ele ganha uma dentista, uma amiga ali que também quer o melhor para ele, um Sim. pouquinho de nutricionista, um pouquinho de psicóloga. Claro, eu não estou prescrevendo dieta, que isso você realmente tem que procurar o nutricionista, Mas mas indica você profissional, né? tem que indicar, mas não Adequado. só isso. Você, como profissional de saúde, você pode orientar melhor. Eu tenho pacientes minhas que já emagreceram comigo 9, 5 quilos, porque quando a gente vai mexendo numa grade alimentar, pensando em qualidade e não prescrição de plano em quantidade, porque o nutricionista ele vai calcular Existe isso. qualidade de vida. Não, qualidade de vida, claro, mas assim, alimentar, porque isso vai refletir na sua saúde bucal, eu consigo também indiretamente bons resultados. Bons resultados no geral, no estético em geral, que é um Exato. presente pra gente, é uma É consequência. uma consequência, sem dúvida nenhuma. É uma Não é o consequência objetivo, porque eu super sou agradável. dentista e estou cuidando da saúde da boca, mas É. o que ele ganha indiretamente, isso fica como marca. Então é muito, muito bonito mesmo. A gente estava falando agora há pouco também sobre a língua, né, que tem uma grande relação com o nosso hálito. E eu queria saber de você como é que se higieniza a língua corretamente. Simples assim. Simples. A gente tem que olhar a língua. A língua ela tem várias formas e na própria especialidade da odontologia, a gente tem algumas línguas que às vezes a pessoa acha que não é normal e tem formas na língua, tem buracos na língua, que isso também é normal. Então, tem que entender o formato dessa anatomia, porque vai acumular mais alimento para a gente conseguir, de fato, higienizar. Então, sem dúvida nenhuma, não é com enxaguante, porque o enxaguante piora. Então, a gente vê uma grande mídia aí sobre isso. Mas limpar suavemente. Eu vejo muitos outros profissionais que não são dentistas ensinando a limpar a língua, mas eu falo... E aí eu penso, mas esse profissional não é dentista e não conhece a boca e orienta, às vezes, produtos, orienta raspadores que podem fazer mais mal do que bem. Aquela pessoa que muitas vezes tem uma psicose com a limpeza, ela acaba mais machucando do que fazendo um bem. Então, Entendi. realmente, Se utilizar muita força. se utilizar força, você pode ter calo na língua, você pode deixar uma língua mais grossa, mais áspera. Então, Essa higienização é com escova de dente ou com raspadores de metal, raspador de cobre?
De cobre é mais, de novo, uma mídia que se coloca ali em cima para você vender, independentemente se fosse um raspador de plástico, também funcionaria, mas eu gosto muito de ensinar meu paciente a limpar com a gaze, realmente é algo barato que você A consegue. gaze e dedo? Dedo, você enrola uma gaze, né, e aí você consegue fazer uma higienização ali suave. E claro, ensinar, porque eu não quero ver. Eu fico muito feliz quando eu dou alta para o meu paciente, quando eu realmente libero ele para viver com as suas próprias pernas. Então você tem que saber o porquê de escolher. Por que que você escolhe a pasta que você usa? Qual é a pasta que você usa? Por que que vocês. Então, nós temos que orientar melhor os Na maioria das produtos. vezes a gente escolhe pelo preço. A gente vai ao supermercado, né? Você tá ali na mercearia, tá economizando. Sim, Passa pelo açougue, economiza. Vai na peixaria, economiza. Quando chega na parte de higiene bucal, né, higiene pessoal, pessoal, exato. aí dependendo, né, na parte de perfumaria, né, são os bons cremes, os bons condicionadores. Agora, quando chega na parte de higiene bucal, como que as pessoas podem escolher os seus produtos sem fazer propaganda, claro? Não, não. E aí é o que eu falo, o dentista ele tem que indicar qual produto usar, porque quando você vai e você usa, por exemplo, uma pasta de carvão ativado, você está causando mais um mal do que um bem, porque tudo que é abrasivo e que desgasta, você está desgastando uma estrutura mineral que é o esmalte. Mas não criaram a tal pasta do carvão ativado justamente para trazer uma maior limpeza? Que é o que se acredita. Mas na Ah, ciência a gente já vê que tudo que é muito abrasivo, como pastas de carvão ativado, pastas com bicarbonato, qualquer tipo de pasta branqueadora, a maioria do mercado ela causa mais uma abrasividade e um desgaste do esmalte dentário do que realmente clarear, porque não tem potencial clareador para clarear o dente. Então é o que eu falo, quer fazer um clareamento, ter um dente bonito, branco, a gente faz um clareamento de consultório. Mas as pastas elas não atuam nesse branqueamento. entre a publicidade e a ciência, eu fico com a ciência. Somos dois. É, A ciência sempre vai prevalecer e claro. pensando, se você está com um profissional, comigo ou com qualquer outro profissional que está atualizado, que procura o seu bem-estar, ele vai estar ali bem embasado e vai te oferecer o melhor no que ele acredita e na saúde, e não do que o mercado ou mesmo a publicidade pagou para falar. Então, realmente, a gente tem que, às vezes, ter um pezinho ali atrás para poder realmente, será que eu compro esse produto? Onde é que eu vi? Quem que indicou? Né? É, porque tem o pessoal os profissionais que estão em busca do bem-estar do paciente e os profissionais que estão em busca do bem-estar econômico, né? Exato. Bem-estar próprio. Então a gente tem É que uma ter. equação ali que, claro, todo mundo, a gente precisa trabalhar, Sim. ganhar dinheiro para poder viver bem com qualidade, senão você também não consegue ter esse serviço de saúde, enfim, então, Mas você consegue ter sucesso financeiro cuidando do bem-estar das pessoas sem também, né? dúvida, sem dúvida. E Tanto com ética, né? A gente está com falando aqui de ética, ética, então é isso fora que essa eu troca de busco. energia, né? O bem-estar que você dá para as pessoas, né? Isso volta para Isso você, volta, sem isso dúvida. volta. Você sente isso, né? Eu sinto diariamente, eu sinto quando eu tiro uma foto, quando a pessoa agradece, quando a pessoa. Eu choro nas minhas consultas, porque a gente fica emocionado no nível que a gente se entrega, então é muito bom quando a pessoa confia e. Eu quero, assim, a gente tem médico de família, mas quando eu procuro meu paciente, eu falo, você tem dentista? Por que que você saiu do seu dentista? Ah, não, eu vou no dentista do plano, eu vou em qualquer um. Não, mas é legal quando você tem essa relação, porque é uma relação ali de anos que você vai construindo. Eu não quero cuidar da sua falta de dente, eu quero cuidar que você tenha dente. Ah, isso é Né? muito importante. Daqui a pouquinho a gente volta. E é importante saber da doutora Miriam que a gente pode até chorar no consultório, porque ela chora junto também com a gente. Fica aquela coisa emocionante. Daqui a pouquinho tem muito mais com a doutora Miriam aqui com a gente, falando sobre saúde bucal e mau hálito. Já já a gente vai bater um papo sobre as prevenções e os cuidados que a gente deve tomar. Não saia daí. Estamos de volta com Você Pode, recebendo a doutora Miriam Alianati, ela que é estética dental e trabalha como dentista especialista em mau hálito e saúde bucal. Doutora, muita gente fala que o mau hálito vem do estômago.
E eu escuto isso desde criança. É perigosíssimo, né? É, porque na verdade não vem do estômago. É uma crença que se acredita que poderia vir, e aí a pessoa procura o Você gastro. acabou com a minha infância agora, Acabou. doutora. E aí, no caso, você acaba gastando mais financeiramente, fazendo exame desnecessário, indo em profissional que não Tomando vai leite. tomando. É, e Você já muitas ouviu falar pessoas. nessa? Já. E o leite, inclusive, para muitas pessoas também não é indicado ali também na casa. Doutora, tudo ao contrário que a gente imaginava. Pois é. Então, quando você procura o profissional correto, você tem o diagnóstico e o tratamento correto. Então, sem dúvida nenhuma, menos de 2% das causas, ela vem do estômago. Mas pode vir. Mas aí não é É, o dentista que vai dizer que é do estômago, né? mas é o que eu falo, numa situação de diagnóstico, você não vai partir do diagnóstico mais complexo para o mais simples, Verdade. certo? Você vai Tem um pensar, caminho. existe um caminho de exclusão. Então, 90% é bucal, a gente tem ali 7% mais ou menos de vias aéreas e outros ali 2%, pouquinho menos da parte gástrica. Então, assim, é algo muito pouco quando a gente pensa numa população. Então, de fato, é o dentista que ele é capacitado. O dentista, óbvio, especializado na parte do mau hálito, para poder ajudar. Porque muitos dentistas, como não entendem da questão do gosto, da boca seca, eles encaminham errado também. Então, é entender que o mau hálito, ele é uma especialidade ali pelo conhecimento, tá? Por que eu falo isso? Porque o CFO, ele não reconhece como uma especialidade ainda. Então, existem várias especialidades ao longo do tempo que vão sendo reconhecidas, assim como a gente hoje em dia tem a odontologia do esporte, a gente tem a acupuntura, a gente tem algumas outras especialidades, mas, de fato, isso causa confusão na Você acha pessoa. que em breve pode vir a se tornar uma É uma especialidade? luta que a gente tem dentro da nossa associação que seja reconhecida como uma especialidade. Mas pelo tempo de atuação que a gente tem, muitos anos, aí mais de 25 anos, e tantos outros profissionais pelo Brasil que trata, a gente fala, não, somos especialistas em mau hálito, mas o nosso conselho ele não reconhece, infelizmente. É uma luta interna que a gente tem de levantar aí como uma especialidade que diagnostica e previne outras doenças, Trabalhando bem, doutora, não só dentro do consultório, mas também na associação. né? A luta Com continua. E certeza. vai se tornar uma especialidade, sim, em breve, se Deus quiser. Vocês estão trabalhando para isso e a população tá tendo essa necessidade, né? Cada vez mais. E tem números consideráveis de casos de mau hálito? A gente tem na associação um dado que é 30% da população. E aí 30% eu falo no Brasil, 30% mundial. Então existe esse dado que realmente muitos têm e outros sofrem calado. Então é a grande questão de se você convive com alguém do seu convívio que tem alguma alteração do hálito, que você possa alertar, ou se você sente qualquer tipo de alteração de gosto, também trate, porque isso vai impactar na sua insegurança. E gosto também tem tratamento, gosto ruim tem tratamento, boca seca tem tratamento. Então, isso vai impactar na sua sensação do seu hálito. Começa então procurando ajuda ao Ao dentista. dentista, sem dúvida. E esse dentista ou essa dentista vai encaminhar para especialista em mau hálito. Que é algo que a gente fala até para o outro dentista ter esse conhecimento, porque muitos também não têm. Quantos pacientes que eu não atendo que falam, mas meu dentista nunca falou. Então, quando a gente coloca na internet, a gente começa a pesquisar e ter esse conhecimento. Mas muitas vezes até para o próprio dentista isso é uma falta, não é conhecido. Olha, também é curioso. Agora, quais seriam os melhores hábitos de higiene bucal? E a gente pode procurar o dentista, vamos colocar aí de 6 em 6 meses, pelo menos, ou tem que ter um período mais curto? Depende muito da sua situação de vida e do que você faz. Senão acaba se tornando uma orientação que é igual para todo mundo, e você não é igual a todo mundo. Então, se você é um paciente de risco cardiovascular, se você é fumante, você tem esse grau aumentado, então você tem esse espaço diminuído. Então, por exemplo, de 3 em 3 meses, de 2 em 2 meses. Então, depende muito da sua condição de saúde. E claro, se você é uma pessoa que consegue fazer essa manutenção
com sucesso, o próprio dentista ele vai aumentando esse espaço. Então, eu posso te ver em 6 meses, se num retorno de 6 meses você tem longevidade, consegue fazer as técnicas corretas, ter uma higiene efetiva, a gente aumenta esse espaço. Eu quero mais que você possa retornar com mais tempo. Se você retorna com menos tempo, quer dizer que a minha técnica, eu não consegui te passar o que é importante e te ensinar. Então, se você consegue ter essa efetividade e aumentar esse espaço, também é positivo. Desmistificando mais uma vez, né? Que a gente acha, pelo menos eu particularmente achava que o ideal era de 6 em 6 meses, mas é sempre bom a gente analisar qual é o Sim, nosso com caso. certeza. O ideal é que seja de 6 em 6 meses, mas se Existe. for Isso necessário, não é algo da menos. sua cabeça, Fernando. Existe, de fato, que a gente escuta, eu tenho que ir no dentista de 6 em 6 meses. Mas existe essa janela que, se você é uma pessoa que tem uma comorbidade, né, numa doença mais agravada, você tem que olhar com cuidado para essa condição e o dentista ele vai te orientar, ou você ter ali, não, já tem tempo, eu vou ligar para o meu dentista, ou eu vou buscar um bom dentista, uma boa indicação, porque muitas vezes um profissional ali que não tem o cuidado ou faz mesmo pelo financeiro, muitas vezes ele quer o consultório cheio e vai te atender em 10 minutos e não vai olhar para você, não vai perguntar da sua vida, não vai saber o que você faz, né? E aí não consegue te orientar de forma correta, mas é ter tempo para você poder atender com qualidade. Verdade. E para higiene bucal das crianças, como é que deve ser esse cuidado, assim, abaixo dos 10 anos? O que que a gente deve fazer com os nossos queridos e queridas crianças, filhos, filhas, sobrinhas, netos? Então, você, até os 7, 8 anos, o ideal é que a gente fala, tá? A odontopediatria, apesar de não ser odontopediatra, você tem que ter uma visão geral das especialidades. Ela fala de você ter uma escovação supervisionada. É bom você dar independência para a criança. E, sem dúvida nenhuma, você ser um bom exemplo. Você tem filho? Sim, Você ser um exemplo para o seu filho. tá ali do Então, lado se escovando. você está ali tendo uma boa rotina em casa, você vai poder influenciar o seu filho. Então, você escovar junto, você ensinar. Às vezes a criança ela já tem aquela idade que quer fazer tudo sozinha, deixa ela fazer sozinha, mas faz também. E claro, levar ao odontopediatra para poder diagnosticar precocemente a cárie, que é a doença mais comum nas crianças, e mesmo outras condições que podem acontecer, enfim, no recém-nascido, uma língua presa, tá? Questões da ortodontia que a gente consegue prevenir para que lá na frente você não precise gastar tanto com o aparelho. Olha que Então, interessante. quando você faz prevenção, você consegue ter prevenção em todas as áreas. Então, os melhores hábitos de higiene bucal, no caso, dando exemplo em casa para a criança, tendo seus Escovando, hábitos, escovando os claro, dentes, aí, óbvio, eu tô falando. utilização do fio dental como mania, né? Como hábito. No caso, às vezes, muitas vezes a criança não precisa ali do fio dental, mas só dela ter a mania e o hábito, ela vai começar a passar, ainda que ela tenha um espaço maior, ela vai ter esse hábito. E é sadio. E é sadio. E aí você também ter o odontopediatra, ele também vai fazer a orientação em relação à alimentação. Então a questão dos açúcares, como que essa criança escova, se ela está ali na escola, vai levar uma pasta. O flúor, ele é a maior prevenção contra a cárie. Então a pasta que seja fluoretada. Então isso são pequenos hábitos que vai fazer diferença na saúde dessa criança com o odontopediatra. Uma curiosidade agora sobre a sua função. Me explique Diga. sobre a estética dental minimalista. A minimalista que eu falo é que eu sempre estou olhando do menos para o mais. Então, pensando na mentalidade que hoje em dia todo mundo é imediatista, eu sempre quero te mostrar que a gente consegue fazer menos desgaste e a gente consegue ter uma estética também agradável e bonita. Então, você vai pensar o quê? Numa boca saudável com limpeza. Se você tem isso, você consegue evoluir. Você pode colocar um aparelho, alinhadores invisíveis, que hoje em dia a gente tem como tecnologia, que é o aparelho invisível, que não é o bracket. Sim. Nessa escala, a gente pode fazer um clareamento, e aí você vai tendo essa estética. Muitas vezes a pessoa já pensa num desgaste, já pensa numa resina, já pensa numa lente de contato, e muitas vezes você não tem indicação. Então, o minimalista é olhar com esse olhar que você consegue mudar, ter o que é belo, mas não sendo invasivo. Muito bom, ficou claro pra Ficou? gente. Ficou. Muito, muito obrigado, doutora Miriam. Eu gostaria que você desse suas considerações finais. Pode mandar beijo para quem você quiser, aproveitar aqui para sua câmera. Com E certeza. também não esquece de falar do arroba do seu Instagram
para a gente colocar aqui embaixo da tela, identificar direitinho, para que as pessoas possam também fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida sobre alguma coisa que não colocamos aqui, tudo bem? Com certeza. Queria agradecer, sem dúvida nenhuma, o espaço e que você cuide da sua boca, assim como você cuida do seu corpo, da sua estética, que ele sem dúvida vai refletir na sua vida. Então, o arroba é doutora Miriam Alianati, tá? E da clínica Grupo Ores BR. Doutora, muito obrigado pela sua presença e por todos os esclarecimentos aqui, por tirar não só as dúvidas, mas desmistificar também muitas histórias, muitos mitos que a gente carrega desde a nossa infância. E agradecendo especialmente a você que nos acompanha aqui na TV Alerj, no canal do Povo, mais um Você Pode, que você acompanha não só na TV aberta, mas também no nosso canal no YouTube, no canal da TV Alerj. E encerrando com uma mensagem que diz o seguinte: que a positividade comece na boca, continue no sorriso e contagie o coração. Um sorriso na boca tem o poder de mudar o nosso dia. Você pode. A gente se vê na próxima terça. Até lá. Tchau, tchau.